bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para trazer detalhes sobre como ficou o mercado do leite nesse mês de junho que finalizou agora nessa semana. E quem está aqui com a gente hoje para trazer essas informações é o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Rafael. Bom dia, Letícia. Obrigado e bom dia a todos. Rafael, a gente estava conversando antes de entrar aqui ao vivo, esse mês de junho, né, que é o pagamento referente ao leite captado em maio, foi o terceiro mês de alta nos preços, correto? Isso, correto. Terceiro mês consecutivo de aumento no preço do leite pago ao produtor. Na média dos 18 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, um reajuste aí de 3,3%, mas o leite subindo aí 5%, 8% em algumas bacias leiteiras, por exemplo, no Paraná, aqui na região sudeste também. Então, uma valorização mais forte e a gente tem aí a questão da oferta mais ajustada nessa queda na produção, dando sustentação ao mercado. E, Rafael, nessa média Brasil, né, nessa média de 18 estados analisados pela Scott, qual que foi a média de preços aí? A gente sabe que tem variações de acordo com a bacia leiteira, mas de uma forma geral, qual que foi a média de preço registrada? A média ponderada dos 18 estados ficou aí próximo de R$ 2,00 por litro, né? Então, um patamar aí 43,8% acima do registrado no pagamento de junho do ano passado. E, Rafael, por que a gente vê essa diferença, né? O mês de junho, em tese, a gente tem as mesmas questões climáticas que afetam as pastagens, né? As mesmas condições. O ano passado e esse ano a gente está também em condição, numa situação de pandemia. O que difere, então, esse pagamento aí quase 44% maior em junho desse ano em comparação com junho de 2020? Letícia, apesar da demanda patinando aí na ponta final da cadeia, a gente tem um cenário de oferta mais ajustado esse ano, né? Não só o peso da entre-safra no Brasil Central, região Sudeste, mas alguns agravantes. Por exemplo, o clima mais adverso no Centro-Sul e também na região Sudeste e no sul do país, impactando nessa produção, né, nessa queda mais forte da produção. E também a questão dos custos de produção, que apesar do alívio que a gente viu agora ao longo de junho, na segunda quinzena, principalmente para o milho, para o farelo de soja, a gente ainda tem patamares de preço pelo menos 30%, 40% acima do registrado no mesmo período passado, né? E lembrando que no ano passado a gente estava naquele primeiro semestre de pandemia ainda, né? E os preços do leite deram aquela reagida mais forte a partir de junho, julho, né? Então tem essa questão também pesando nessa diferença aí, que chega a quase 44% em relação ao ano passado. Mas um ponto importante aqui, Letícia, é que os custos também a gente tem um cenário para a maioria dos insumos aí, principalmente com relação à alimentação concentrada, em muitos casos subindo até mais do que esses 44% que a gente colocou aqui de alta no preço do leite pago ao produtor. E, Rafael, por falar em custos de produção, a gente tem, então, teve em maio, né, perdão, em junho, nesse finalzinho de junho, um arrefecimento, né, principalmente no preço de milho e de farelo de soja, mas também agora no final do mês a gente teve um cenário de geadas bastante severas e que atingiram principalmente as áreas produtoras do milho safrinha. O que a gente pode esperar agora para esse próximo mês em questão de relação de troca entre preço pago ao produtor e os custos de produção para o leite? Isso é um ponto importante, Letícia. O custo de produção da pecuária leiteira caiu em média 4,1% em junho, né, com destaque para o recuo no preço do milho, do farelo e outros alimentos concentrados. Como você colocou, o preço do milho caiu em quase 13%, 14% ao longo de junho, mas se a gente pegar nessa semana, agora dia 28, 29, 30, um cenário já de cotações mais firmes e retomando as altas, né? Então a gente chegou no mercado brasileiro aí com milho em Campinas, próximo de R$ 86, R$ 87, e hoje as referências já voltando aí para cima de R$ 90 por saca, em função dessa condição que você colocou, né, de queda na temperatura, geada e prejuízo aí não só a pastagem, mas também, principalmente, a maior preocupação com relação ao milho de segunda safra, né? Eu acho que o momento agora de cautela, nós tivemos oportunidades de compra nas duas últimas semanas, né, com relação ao milho, que caiu bastante o preço aqui no mercado interno. Eu acho que, no curto prazo, o mercado deve seguir um pouco mais firme diante dessas incertezas e até a gente ter uma apuração aí com relação às reais perdas das lavouras de milho, né? Então, depois dessa queda, eu acredito no cenário de mercado andando mais de lado, o câmbio também voltou a subir um pouquinho nos últimos dias, o que ajuda também nessa sustentação de preços das commodities agrícolas de maneira geral, né? Então, em meio à incerteza de clima, né, nesse mercado de clima que a gente fala, é sempre importante aí cautela e a variação aí nos preços é bastante forte diante das incertezas.
E, Rafael, a gente teve, então, o registro dessa alta no preço pago ao produtor, né, numa média aí, então, de 3,3%, né, de acordo com a Scott Consultoria. E como que fica a questão na ponta consumidora? Você falou que a demanda está patinando um pouco. Como que está esse repasse de preços? Ele está sendo feito a conta-gotas lá para a ponta consumidora, para não assustar muito o consumidor? Como que está aí essa questão? Eu vou trazer aqui, Letícia, as variações não só no varejo, né, nos supermercados, mas também no atacado, né? E, em resumo, a gente não tem visto esse repasse na ponta final da cadeia na mesma proporção que os preços têm subido aí na indústria. Então, no atacado, leite longa-vida, agora em junho, teve uma alta significativa, né, de 4,1%, queijo subiu 2,3%, creme de leite alta de 0,6% e o leite em pó subindo 3,7% nas indústrias, né? E, na média do varejo, considerando todos os produtos que a Scott Consultoria faz a pesquisa, a gente teve um reajuste de 3,2% nos supermercados, né? Então, a gente tem visto, e corroborando, inclusive, com essa situação de demanda patinando na ponta final da cadeia, margens menores no varejo. Então, esse repasse da alta do preço da matéria-prima para a indústria tem ocorrido, mas não tem ocorrido na mesma proporção para o varejo em função dessa dificuldade de escoamento, né? A gente sabe que, no caso do leite, a gente não tem uma via aí tão grande em termos de volume como tem para as proteínas animais, né, para as carnes, que é a exportação, né? Então, a gente tem essa dificuldade no momento quando a gente tem um consumo mais patinando. Mas, por outro lado, como a gente comentou aqui, né, a oferta caindo mais, com mais força aí, tem dado sustentação aos preços do leite pago ao produtor esse ano, nos últimos pagamentos. E, Rafael, o que a gente pode esperar agora para o pagamento do mês de julho, referente ao leite captado em junho? A gente deve continuar tendo essa diminuição na captação? A gente deve continuar tendo aumento nos preços? Ou não, o mercado deve ficar mais andando de lado? Aqui eu acho que é importante a gente fazer uma observação, Letícia, nas bacias leiteiras do Brasil Central, região Sudeste, Centro-Oeste aí do país, a gente deve ter, para os próximos meses, até julho, agosto, ainda um peso da entre-safra, né? Agora, no sul do país, a gente já começa a ver, nas últimas semanas, aí, um incremento na produção em função das pastagens de inverno. No entanto, essa questão também, em função do clima mais adverso aí nos últimos dias, merece atenção, né? Mas só destacando essa situação agora da oferta, tendo aí um ligeiro incremento no sul do país em função dessa característica lá que são as passagens de inverno, né? Mas, de maneira geral, o pagamento de julho, a gente tem 57% dos laticínios que a Scott Consultoria faz a pesquisa apontando para o aumento do preço, né? Mais 37% e boa parte desses laticínios no sul do país e também na região Nordeste apontando para manutenção, né? Então, o cenário, o viés ainda é de alta, mas já destacando essa questão da produção, possivelmente aí tendo incremento no sul do país, que já a partir de julho, agosto, deve pesar mais sobre o mercado de leite em nível nacional, né? Mas por curto prazo, mercado firme, expectativa de alta agora, o pagamento a ser realizado em julho, né? Que remunera a produção entregue no mês que encerrou agora, em junho. E na questão do consumo, Rafael, a gente ainda vê uma certa confusão quando se fala em volta do pagamento do auxílio emergencial, mas também a gente vê o avanço no processo de vacinação da população, ou seja, uma esperança de que boa parte da população volte à ativa, de que a economia volte a girar. O que a gente pode esperar para a ponta consumidora aí para os próximos meses? Eu acho que, por curto prazo, né, pensando agora essa virada do mês, sempre traz aí um aspecto positivo com relação ao consumo doméstico, né, então isso é importante. Agora, no médio e longo prazo, pensando no segundo semestre, as expectativas também são positivas, né? Normalmente, em termos de proteína, consumo de leite, a gente tem aí uma maior movimentação aqui no mercado interno, e no caso das carnes também para exportação, né? E fica essa expectativa positiva, mais positiva, vamos falar assim, né, com relação a uma retomada da economia com o avanço da vacinação. Mas a gente não pode esquecer, né, que nós estamos falando aí quase 15% de desempregados no país, uma queda bastante forte na renda, né, e isso acaba afetando a demanda, principalmente pelos produtos de maior valor agregado, né? Então as expectativas são positivas, mas diante da situação econômica do país, eu acho que também a gente não pode apostar em grandes incrementos agora nessa segunda metade do ano com relação ao consumo, né? Certo, Rafael, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Um bom dia a todos. Estamos à disposição. Um abraço.
Estivemos aqui, portanto, com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, trazendo detalhes de como ficou o mercado do leite nesse mês de junho, que finalizou agora nessa semana. De acordo com ele, a média realizada pela Scott Consultoria, que pesquisa 18 estados brasileiros, registrou um aumento de 3,3% no preço do leite pago ao produtor, ficando então numa média de R$ 2,00 por litro. Lembrando, né, que as diferenças entre bacias leiteiras também acabam provocando diferenças nos preços, né, ressaltando que isso é uma média. Então, bacias que captaram menos tiveram um preço um pouquinho mais alto, bacias que captaram mais, o preço um pouquinho mais baixo, mas ainda assim uma alta, e se comparado ao mês de junho de 2020, essa alta é de 44%, muito aí influenciada pela menor captação, que a gente teve um cenário de clima mais adverso nesse ano de 2021, que prejudicou pastagens, e também pelos custos de produção, já que a gente tem aí os preços de milho e farelo de soja em patamares altos. Apesar deles terem cedido um pouco no mês de junho, a perspectiva é de novas altas, já que a gente teve geadas nessa última semana que atingiram as principais regiões produtoras do milho da segunda safra. De acordo com o Rafael, a perspectiva para o mês de julho, para o pagamento de julho referente ao leite captado no mês de junho, é ainda o de um viés de alta, já que a captação ainda deve ser menor devido ao período de entre-safra. Antes de encerrar, eu queria deixar um convite a todos vocês, você que está nos acompanhando pelo site do Notícias Agrícolas, aproveita e dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, assim você não perde nada, sempre que tiver vídeo novo você vai ser avisado. E nós estamos também em outras plataformas de redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.